Olá pessoal, uma atividade que é muito importante para vocês, antes de vocês começarem a trabalhar em Leda propriamente dito, é bom vocês darem uma olhada num padrão de codificação, onde existem algumas dicas e padronizações que vocês devem seguir ao longo da disciplina, tá? Como um sumário desses padrões, dessas dicas, eu uso um documento da empresa Quality Software Processes, tá? Que ele ajuda bastante e já resume o que é de importante da gente seguir. Então, tem esse documento que é disponibilizado para vocês, junto com o arquivo que vocês fazem o download da primeira aula de revisão de Java, e aí vocês deem uma olhada nesses documentos. O que é de importante, tá, que é mais importante para vocês, normalmente está destacado aqui, com algum destaque, tá? Então, por exemplo, métodos com tipo de retorno void não invocam o comando return. Tem muita gente que implementa método void aí e dentro de void coloca return. Não faz sentido isso se o método não tem que retornar, tá certo? Nenhum valor, ok? Então, esse documento está separado em seções, né, que tem uma breve introdução, critérios de legibilidade, tá? Como esse que eu falei para vocês, tá? E um outro exemplo também, o comando ternário de Java, tá? Se essa condição for verdadeira, então retorna isso, se não, retorna isso, tá? Esse comando daqui, ele prejudica a legibilidade também, então nós vamos evitar de usar esse tipo de comando, tá? Onde se usa bastante números no seu programa, você pode substituir por constantes que são declaradas. Então, se esse valor muda, você só muda ele na constante e isso já afeta todo o seu programa, tá? Ao invés de sair mudando em diversos locais. Tem também dicas aqui de como você utilizar o import por questões de legibilidade, mas isso, muita coisa, o Eclipse já dá de suporte para vocês, tá certo? Diferença de usar for e o while. For você usa quando você sabe exatamente a quantidade de iterações, de repetições, enquanto o while você não sabe a priori a quantidade de repetições, tá certo? Então, olhem esse documento aqui, que aqui tem muita dica que vocês devem seguir na disciplina, tá? Essa seção aqui de modularidade, por exemplo, ela pode ser descartada, porque modularidade é mais quando você vai lidar com sistemas maiores e que você vai combinar módulos, vai precisar dividir o sistema de alguma forma, tá? Então, isso daqui não vai ser abordado, não vai ser utilizado na disciplina de Leda. Tem umas dicas também de robustez, de como vocês tratarem exceção no programa de vocês. Aqui a gente vai explorar pouco essa seção de robustez, porque normalmente a gente vai usar os mecanismos padrão de tratamento de exceção. Ou vai acontecer um pointer exception, um array index out of bounds exception, tá? E a gente vai procurar usar o debugger para poder tentar identificar onde está o erro, tá? Aqui essas questões de corretude também são importantes, né? De vocês ter algum estilo de programação defensiva para evitar que determinados erros em tempo de execução aconteçam no seu programa. Então é bom dar uma lida nisso daqui e praticar bastante. Ao longo dos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês, vocês vão trabalhar muito na disciplina, é o conceito de casts, tá? Os casts eles são usados em contexto que garante que eles são bem sucedidos, tá? Quando a gente usa um cast, não quer dizer que o nosso programa vai estar livre de erro, não. A gente meio que engana o compilador, força o compilador a ele aceitar algo via cast, mas isso não garante a ausência de erro em tempo de execução, tá? Então temos que tomar bastante cuidado com o cast e usar ele em conjunto com o instance of sempre que possível, tá? E aqui é um exemplo, né, que um método que não retorna void, certo? Que possui apenas um comando return. Esse daqui é o template correto. Às vezes a pessoa tem métodos aí que tem um método que ele retorna um valor e a pessoa enche o método de return. Por exemplo, se a condição é satisfeita, você atualiza o valor return A. Fora do if, você coloca return x menos y. Você tem dois pontos de retorno aqui nesse método,
tá? Isso prejudica bastante a legibilidade, prejudica o fluxo do programa e também isso pode deixar seu programa incorreto, tá? Então, se eu tenho um método que retorna um valor, declaro logo de início o tipo de retorno, testo a condição, certo? Mudando o retorno que eu vou fazer no meu programa, certo? Se essa condição for verdadeira, o retorno recebe um valor, se não, o retorno recebe outro valor, e no final apenas eu tenho um return, que é retornando o que eu tenho que voltar no método, que retornar no método. Ok, pessoal? Então, nós vamos usar essa abordagem, esse tipo de erro com muitos returns no método. Isso é muito comum, tá? Isso é vício de programação que a gente precisa eliminar, porque isso prejudica em diversos aspectos a nossa codificação. Ok? Então, primeira tarefa é vocês lerem esse documento daqui e procurarem entender. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar ou procurar os monitores para ajudar vocês, tá?